O nosso programa sobre nossa fé, nesta semana, está celebrando a festa da Santíssima Trindade. E dizer que Deus é Trindade, muitas vezes a gente se confunde, a gente fica perguntando como é que Deus pode ser Trindade? Como é que Ele é um único Deus e se fala de 3 pessoas? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é Trindade. A palavra Trindade é justamente para dizer que Ele é um único Deus numa tríade, numa comunhão. A palavra Trindade é para dizer que Ele é comunhão. E Deus é uno porque Ele é uma unidade no seu ser, naquilo que Ele é. Nós não podemos pensar Deus como 3 pessoas iguais a nós. Deus é um único Deus, Deus é Espírito, a gente sempre aprendeu isso na catequese, porém, Deus é uno naquilo que Ele é, na sua interioridade. E quando Ele aparece na revelação para o povo, desde o Antigo Testamento, Ele aparece como Deus que é Pai de um povo. E o povo tem a consciência de que Ele é um único Deus e uma única pessoa. Só que para o cristianismo primitivo, com a encarnação do Verbo, com a vinda de Jesus Cristo, Jesus vai chamar esse Deus de Pai. E Ele vai dizer que é filho desse Deus e é igual a esse Deus. Ele diz assim na Bíblia, lá no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Então isso mostra que Jesus é igual ao Pai no sentido da divindade. Ele não é uma outra divindade. Ele é a mesma divindade, tem a mesma substância, o mesmo ser do Pai. E Jesus faz toda a sua ação missionária conduzido pelo Espírito Santo. E a gente pode perceber isso no batismo de Jesus. O Espírito vai pousar sobre Jesus, diz o Evangelho de Marcos, e Deus Pai vai falar e diz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu ponho o meu amor. E quem está sobre Jesus é o Espírito de Deus, o amor de Deus. E essa realidade batismal, ela vai representar aquilo que Deus é como um reflexo na nossa vida. Então, Santo Agostinho, no século IV, vai dizer assim: Deus é uno e trino. Mas já no 3º século, Orígenes tinha dito assim: Deus é uma grande comunhão e uma unidade. Ele não é uma solidão. Porque se Ele fosse uma única pessoa, só a do Pai, Ele seria uma solidão. Ele, como Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é uma comunidade. E por isso, quando Jesus vem para a nossa história, Ele constitui comunidade. É uma experiência que Ele vive na sua interioridade, na vida interna como Deus. Então a gente pode dizer, quem é a Trindade? A Trindade é Deus. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que é unidade, que é comunhão, que não se divide. O Pai não é maior que o Filho, nem o Filho maior que o Pai. E os dois juntos, dizia Agostinho, ainda não são maiores que o Espírito Santo. Deus só é assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode se dividir jamais. Então, a partir do século IV, que também teve heresia, pessoas ficavam criticando os cristãos, dizendo: vocês estão adorando 3 deuses, vocês falam de 3 pessoas. Então os cristãos não sabiam explicar muito. Aí tiveram que realizar um concílio, uma grande assembleia, uma grande reunião na vida da igreja. E isso aconteceu em Niceia, no Oriente, em 325. Para defender que Jesus Cristo era igual a Deus, era Deus, e está lá no nosso credo, que Ele é igual, que Ele é Deus. E em seguida se realizou mais um outro concílio em 381, chamado Concílio de Constantinopla, para
dizer que o Espírito Santo é Deus, é igual ao Pai, é igual ao Filho. Os três são conjuntamente. Então, essa é a comunidade divina. A partir dali, nós temos o dogma da Trindade, o que nós chamamos de Santíssima Trindade. Só que Deus é assim. E nós vamos, a partir de uma experiência que as comunidades celebravam, eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, passou por essa experiência em todas as comunidades. Aí chega o século IV, é defendida como dogma, como a nossa fé, para que a gente possa vivenciar e a igreja acreditar que Deus é assim. Então aí vai se celebrar também, a partir daí, Deus como Trindade.